Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Marcos, capítulo 15, no versículo 21. Capítulo 15, 21. Para a nossa meditação nesta noite. Eu acredito que Deus vai falar contigo através dessa mensagem. Porque se eu tivesse um lugar com 200 pessoas, eu ia pregar cheio da graça. Mas se eu tivesse aqui apenas com um membro, ou talvez se desse na minha teia aqui, de eu pregar só eu aqui e as paredes, eu também ia pregar. Hoje, a oportunidade que Jesus me deu é hoje. Então Jesus, ele não quer saber se a igreja está cheia ou se não tem ninguém. Jesus quer saber se você é fiel na posição que ele te colocou, né? Você vem fazer oração, não vem ninguém, tem que entrar para dentro, tem que orar, tem que pregar a palavra. Ah, mas não tem ninguém, vou pregar para quem? A ordem foi de pregar, né? Você vai violar a ordem? Pode, tem que pregar, tem que orar, tem que fazer a obra, porque senão, se não fosse assim, Deus não teria te levantado para poder ficar na posição. Marcos capítulo 15, e no versículo 21, nós vamos ler só o 21, para não ser enfadonho na leitura, amém? Marcos capítulo 15, eu vou esperar ali a irmã Cláudia achar, pode procurar com tranquilidade, viu? Na hora que todos acharem, sem pressa, diga, eu achei. E no decorrer da mensagem, Deus vai... A obra é de Deus. Se Deus fizer que nessa noite, nós estamos de pleno acordo. Graças a Deus, louvado seja Deus. Quem crê que nessa noite o Senhor está aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Diga aleluias. Louvado seja Deus. 15, 21. Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Santo, santo és o teu nome. Todos acharam? Diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E obrigaram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, porque por ali passava vindo do campo a carregar a sua cruz. Amém? Diga, levanta o seu exemplar bíblico, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor. Bate palmas e dê glória a Deus. Mais forte, glorifica com alegria nesta noite. Aleluias, louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos aqui com um versículo que identifica com o tema da campanha. Por essa causa eu me coloco de joelho. Todos que estão aqui nessa noite vieram por causa de alguma causa. Alguma causa tem em sua mente que te trouxe até aqui nessa noite. À toa, por acaso, você não viria. Porque por acaso você ficaria na Netflix, você ficaria no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, né? Não foi por acaso que você enfrentou chuva. Não foi por acaso que você chegou cansado do serviço, às vezes nem tomou banho. Porque tem dia que eu saio para pregar e nem banho eu tomo, eu saio todo pinicando de cabelo. Porque não dá prazo. A batalha é árdua para todos que querem vitória. Então, não foi por acaso que você veio porque você tem uma causa. E essa causa te motivou a trazer a melhor adoração para o grande rei, agradar de você e entrar contigo nessa batalha para resolver a sua causa.
E aqui nós temos um homem chamado Simão. Simão significa aquele que ouve. E ele morava, aqui está falando Simão Cirineu, mas Cirineu não era o sobrenome do Simão. Cirineu é porque ele morava na cidade de Cirene. Cirene significa aquele que emite o som. E Simão significa aquele que ouve. Então quer dizer, Cirene emitia e Simão ouvia. Mas eu creio que essa cidade, meus irmãos, ela era uma cidade que precisava da misericórdia de Deus. Não somente a cidade, mas também a sua casa. Porque aqui está falando que ele tinha 2 filhos. Aqui fala sobre Alexandre e depois fala também sobre Rufo, que eram os 2 filhos dele. E essa cidade era uma cidade que ficava no sul da África. Era uma cidade africana. E esse Simão, ele era um homem que recebeu algum pregador na sua casa, ouviu a palavra de Deus e aceitou a fé no seu coração e começou a exercer a fé judaica. Ele começou a colocar em prática as coisas de Deus, porque ele via que os deuses pagãos não eram Deus nada. O Deus verdadeiro é o Deus que tirou Israel do Egito, é o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, é o Deus que sustentou Israel no deserto, é o Deus que protegeu Moisés 6 meses. É o Deus que está aqui nessa noite, é o Deus que vai te levar para a sua casa, é o Deus que vai guardar a sua casa, é o Deus que está na sua causa. É o Deus que está diante da situação que você está passando. Aleluias e louvado seja Deus. Então, meus irmãos, aqui acontecia 3 tipos de manifestação para que o nome desse homem aparecesse. E foi por causa disso que apareceu. 3 festas que eram anualmente colocadas em ação. A primeira era a festa do tabernáculo. Que festa é essa, pregador? A festa do tabernáculo era aquela festa que eles adoravam a Deus pelas chuvas serôdia e também pela chuva temporã. O que é chuva serôdia? Chuva serôdia é aquela que vem preparar a árvore, o mato, a broquiara. É aquela chuva que vem para florescer o ramo, para florescer a árvore, para florescer a laranjeira, a figueira. E o que era a chuva temporã? A chuva temporã é aquela que inseria as micropartículas de aço que vinha contida nas gotículas da chuva e impetrava nos frutos, de maneira que os frutos amadureciam. Porque até nisso nosso Senhor é bom conosco. Porque o fruto nasce, mesmo depois dele ter nascido, ordenado por Deus, Deus ainda manda a chuva temporã para fortalecer o amadurecimento dele. Aleluias. Então essa chuva do tabernáculo, eles pegavam ali os seus cântaros, as suas vasilhas, enchia de água, trazia, esparramava aquela água diante do altar, falando: Deus, nós te agradecemos pela água que aguou o nosso terreno, a água que aguou a nossa lavoura, a água que aguou a nossa horta, porque nós temos que agradecer a Deus por tudo, porque se não fizermos assim, nós estamos sendo ingratos com Deus. Então foi nessa festa, em João capítulo 7 e no versículo 35, que Jesus se colocou de pé e falou assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Foi uma festa do tabernáculo. E tinha uma outra festa que chamava festa do Pentecoste. Tinha a festa do Pentecoste que se deu em Atos dos Apóstolos no capítulo 2, que eles davam um culto de ação de graça por causa da colheita bem-sucedida, por causa do progresso dos seus trabalhos realizados e da ação de Deus confirmada para a prosperidade daqueles que levou a vida de Deus para dentro das suas vidas. E tinha também a festa chamada Festa da Páscoa. Festa da Páscoa, meus irmãos, é aquela que foi celebrada no livro de Êxodo, capítulo 13,
quando Israel estava ali comemorando a libertação do Egito, porque Páscoa significa aquele que passa por cima, né? Porque eles tiveram que matar um cordeiro, e o sangue desse cordeiro teve que ser tirado, passado nos umbrais das portas e das janelas, porque à meia-noite o anjo da morte ia vir, ia passar no Egito e também na terra de Gósen, e aonde não tivesse a marca do sangue, o anjo da morte ia entrar, ia matar todo o primogênito daquela terra. Então eles passavam e viam o sangue, e ele falava assim: nessa casa eu não posso entrar, porque um cordeiro se planteou na causa para dar livramento para essa família, para dar livramento para esse primogênito. Aleluias. E aqui então Simão, o sirineu, ele veio na festa anual, ele foi chegando ali em Jerusalém, e os evangelhos começam a nos ilustrar, nos mostrar passo a passo, porque a Bíblia, nem muitas das vezes, ela não entrega tudo mastigadinho, só para você assim já pegar e já, você tem que pesquisar, buscar, para saber o porquê, para quem foi profetizado, por que foi profetizado, o local, o nome, porque os nomes, alguma montancia também mandavam muito, né? Às vezes a pessoa estava passando por um momento de mortandade, aí ela colocava um nome mortífero no filho. Talvez a pessoa estava passando uma época de prosperidade, a pessoa colocava um nome de prosperidade no filho, né? Então os nomes também tocavam muito. Então aqui Simão, o sirineu, ele chega na festa da Páscoa, e ele chega nessa festa da Páscoa para quê? Para receber o livramento para sua casa. Ele veio de longe, ele veio da cidade de Cirene, do sul da África, para participar de uma festa chamada Festa da Páscoa. E nessa festa da Páscoa, todos tinham que ter as suas roupas festivas para participar da festa. E Simão veio trazendo a sua roupa, né, ali na sacola, e o seu cordeiro, porque pela lei judaica, o homem e a mulher tinham que cuidar do cordeiro desde pequenininho até ele crescer, porque você tinha que dar para o cordeiro no brigueiro, você tinha que olhar se ele não tinha pernas, se ele não tinha carrapato, se ele não tinha problema de vista, se ele não tinha problema na pata, se ele não tinha problema em algum órgão do seu corpo, porque o cordeiro que era entregue nessa festa tinha que ser perfeito. E outra, o sumo sacerdote, o sacerdote que ficava por conta de vistoriar esse cordeiro, ele fazia o curso de medicina. Eles eram treinados, eles eram capacitados, eles eram facultados, eles tinham conhecimento facultativo para isso. Quando você chegava e entregava o cordeiro ali, ó, dele bateu o olho, ele já via cegueira no cordeiro. Dele bateu o olho, ele já via um defeito na pata do cordeiro. Um defeito, peraí, tem um defeito na pele do cordeiro. Aqui, ó, essa pele aqui, isso aqui é uma coceira que deu, caiu o pelo dele. O que é isso aqui? Uai, eu não tinha visto. Ali era uma falta que o ofertante tinha, porque aí o cordeiro não ia ser apresentado, aí a caminhada daquele que levou o cordeiro para ser apresentado era frustrado. Nem no templo ele entrava, porque o cordeiro foi reprovado. Como que isso era examinado? Tinha 3 repartições no templo. Tinha a primeira repartição, que era a bacia de bronze. O que era a bacia de bronze? A bacia de bronze era onde o cordeiro era examinado, e depois de passado no exame, ele era lavado na bacia. Depois, quando ele passava na bacia, ele era levado para o altar de emolação. O altar de emolação, o que eles faziam? Pegava aquele cordeiro, cortava o pescoço dele e arrastava ele assim, ó, tipo, derramando o sangue dele sobre o altar. O sangue era estipado sobre o altar e colocado em uma vasilha, porque o terceiro passo eles vinham com isôpago, moiava no sangue e estipava na porta do átrio. Aonde que era a porta do átrio?
ficava no Santo do Santo, no lugar sagrado, onde a presença da Arca da Aliança ficava. E na hora que esse sangue ele era extirpado, os participantes da festa pulavam na frente para receber nos seus corpos gotículas de sangue daquele cordeiro, para chegar lá em casa e falar: eu recebi as gotas de sangue do cordeiro que limpou a nossa família da iniquidade. Agora nós estamos 1 ano debaixo da purificação do Yom Kippur, que era o Yom Kippur, o ritual de purificação. Então, Simão vai, e na hora que Simão está quase chegando no templo, o que acontece? E veio um homem com a cruz nas costas, e essa arte era só uma arte da cruz, era a arte vertical que ele estava carregando, era horizontal, quer dizer, a vertical é que fica em pé, era horizontal. Segundo os estudiosos, aquilo ali pesava na faixa de 57 quilos. E ele vinha com aquela arte nas costas. Só que ele estava cansado. Por quê? Porque ele estava apanhando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A palavra de Deus nos fala que ele tomou 40 chicotadas de um chicote chamado azorrague. E esse chicote azorrague, ele tinha 12 pontas de couro. E cada ponta de couro tinha um pedaço de chifre, ou um pedaço de osso de carneiro, e com pedaços de aço. Na medida que eles batiam nas costas do Senhor Jesus, abria ali, meus irmãos, 40 buracos. 40 buracos eram abertos nas costas do Senhor Jesus. E como foi 40 chicotadas, então abriram vários buracos, mas muitos buracos. E nisso, Jesus já estava fraco, porque tinha perdido muito sangue, tinha tomado tapa na cara, tinha tomado cuspida. Eles vinham com uma coroa de cravos da Índia, que tinha mais ou menos 3 centímetros de tamanho, de comprimento. Colocaram aquela coroa na cabeça do mestre, bateram com caniço, até na sua cabeça tinha uma coroa: você não é o rei dos reis, então receba a coroa. Batia com caniço. E ele vem derramando sangue pelas vias dolorosas de Jerusalém, com aquela cruz nas costas, carregando, e de repente ele cai de joelho. Aquele cair de joelho dele não foi por acaso, aquele cair de joelho dele não foi por ocasião do momento, mas já estava no plano de Deus. Ele estava planteando por alguém, ele estava planteando por mim, por você. E Jó lembrou isso num dos seus versículos, que está no 38 de Jó. Ele falou: se eu tivesse alguém que planteasse pela minha causa, o meu momento não seria dessa forma. Mas como eu não tenho ninguém, eu estou passando por tudo isso. Jesus caiu de joelho. E na hora que ele cai de joelho, eu creio que as pedras, os cascais daquela rua, com o peso daquela cruz nas costas, abriram ferimentos nas rótulas do seu joelho. E de repente ele cai de joelho. E os homens, os pretorianos, da guarda pretoriana, olhando assim, de repente eles veem um homem negro, que vinha da África do Sul, que era o Simão, o Cirineu. E eles, tentando humilhar Jesus ainda mais, falam assim: olha, vai lá ajudar ele a levantar a cruz. E ele: não, vai. A Bíblia aqui fala que forçaram ele, e ele foi forçado. Se você não for, você vai apanhar igual ele. Vai ajudar ele agora. E ele foi ajudar Jesus. Mas eu posso acreditar, meus irmãos, que aquele homem tinha a mesma causa do que Jesus. Porque Jesus, ele veio para poder colocar na brecha da causa da humanidade. E o Simão Cirineu foi para buscar recursos para a família. Porque ele tinha aqui o Alexandre, que era seu filho, e o Rufo. Eu posso acreditar que ele tinha uma família. Eu posso acreditar que ele foi buscar essa purificação para a sua casa. Então, na hora que ele abaixa para ajudar Jesus, ele nem sabia quem que era esse homem. Ele foi forçado a ajudar ele. De repente, ele
pecado, não tinha culpa. Ele começa a pensar: não, eu não vou só ajudar ele a ficar de pé, mas eu vou ajudar ele a chegar no Calvário. Calvário significa caveira. Você consegue ajudar Jesus, chega no Calvário, no momento em que você pega a sua cruz. Porque todo aquele que quer ter comunhão com Cristo, ele tem que carregar cruz. Glória a Deus. A cruz, meus irmãos, é que nos coloca de pé com Cristo. Simão ajudou Cristo a levantar, entrou debaixo da cruz e falou: eu não quero só ajudar ele a levantar, eu vou ajudar ele a chegar lá, coitado. Olha aqui como ele achou que Jesus era coitado. Mas de repente ele viu que o sangue que seria extirpado nas suas vestimentas não era um sangue imolado de bode, não era um sangue imolado de ovelha, mas era um sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que estava sanguentando a roupa de Simão, o sirineu, e agora ele estava diante da salvação e não sabia. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite: todo aquele que quer salvação precisa de carregar a cruz, e todo aquele que carrega a cruz tem auxílio de Jesus. Simão achou que estava ajudando Jesus, mas mal ele sabia que as portas estavam sendo abertas da cidade santa para ele morar. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Simão agora, ele estava com o corpo todo sanguentado. Para quem foi para receber as gotículas, agora recebeu sangue imolado de um cordeiro perfeito, de um cordeiro que não tinha pecado, de um cordeiro que não tinha mancha. Simão levou para a casa dele a marca da redenção que Cristo ordenou para ele. Todo aquele que carrega a cruz tem marca. E todo aquele que Jesus vocaciona, ele permanece nas suas marcas. Se nós formos olhar as marcas de Deus nos momentos mais catástrofe da vida de alguém, porque aquele momento era catastrófico. Imagina, você está passando aqui, aí tem um rapaz ali carregando uma cruz, aí eles falam: ajudei lá a carregar. Você: não, estou com meu joelho doendo, eu não consigo. Você vai, porque senão você vai entrar no porrete. Não, mas se você não der conta, você vai apanhar. Aí seu joelho olha lá, meu irmão, eu estou indo. Eu já estou indo. Você olha para o Chico Doce: não, deixa eu ir lá ajudar ele, eu dou conta. Eu já carreguei muita cruz. Ele foi forçado. Foi um momento catastrófico na vida dele. E toda pessoa que chega na presença de Cristo, chega no momento mais catastrófico, no momento mais adverso. Olha para a vida do profeta Isaías. Isaías, ele perdeu ali o rei, que era seu amigo, o rei Uzias. O rei Uzias era um homem que ensinava Isaías a manter-se diante de Deus. Falava com ele: filho, eu já passei por tanta coisa, eu já vi tanta coisa. Ensinava ele, ensinava a nação, mostrava para um, mostrava para outro. Tanto é, meus irmãos, que quando houve a morte do rei Uzias, teve uma catástrofe nacional. Por isso que ele chegou a divulgar. Teve uma catástrofe nacional. Todo mundo chorou e manteve a morte do homem, porque era um homem querido, era um homem que dava atenção para todo mundo. Era um homem que ensinava o povo a se aproximar de Deus, E na hora que ele morreu, todo mundo ficou triste. Todo mundo ficou triste. Ninguém mais podia entrar no templo. Os sacerdotes estavam todos corrompidos. O próprio rei Uzias foi entrar forçado: não, já que não tem ninguém para apresentar sacrifício, eu mesmo vou lá. Sai uma lepra dele, que ele morreu leproso. Porque as coisas de Deus você não faz do jeito que você quer, você faz do jeito que Deus te manda. E se você não estiver de acordo com aquilo que Deus está te mandando, então você não está apto para fazer. E se não está apto para fazer,
alguma coisa diversa vai acontecer. Aí Isaías falou: quer saber? Não tem rei, não tem levita, não tem sacerdote, não tem ninguém. A nação está com fome. Os inimigos estão tudo aí fora para invadir a cidade, para usurpar o trono. Eu vou entrar no templo, eu vou chorar diante de Deus, eu vou falar com meu pai, eu vou pedir ele graça, força, eu vou pedir ele para brilhantar alguma coisa, porque alguma coisa tem que acontecer. Nós não podemos viver desse jeito, chorando engano, com os inimigos tudo em volta, querendo invadir, fome na cidade e todo mundo chorando. Então Isaías entrou no templo de Deus, né? O povo está ali olhando ali, lá vai Isaías, o que ele é de arroz? Mas ele não pode, mas ele vai, deixa ele, a morte é dele, deixa ele entrar. Ele viu o que aconteceu com o rei Uzias, quer entrar, deixa ele entrar. Lá vai ele com a sandália, né? Porque ele era filho de sacerdote. Lá vai entrando, entrou para dentro do templo, lá vai, fechou as portas. E ele sumiu lá para dentro, não tinha nada amarrado nele, não tinha sino, não tinha romã. O povo ficou pensando, ele morreu. Ele morreu lá dentro. Mas ele estava, glória, 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 aleluia, Jesus tem misericórdia, entra com a tua presença nessa nação, repreende a força do nosso inimigo lá fora. Meu Deus, nós precisamos da providência, abre, Senhor, as janelas com a porta do céu, responde a minha oração. E na hora que ele vai encerrando a oração, que ele abre o olho, o céu estava aberto, o teto da igreja estava aberto, ele olha lá para cima, e ele fala, gente, no ano que o rei Uzias morreu, eu olhei lá para cima, um olho meu de carne viu o rei sentado em um alto e sublime trono. Eu quero te dizer que o reino da terra estava na crise, o reino da terra estava no pecado, corrompido, com fome, com sede, com o inimigo rodeando, mas o reino do céu estava intacto, o reino do céu estava aberto para prestar auxílio para aquele que busca, para aquele que planteia, lavachando e calabai. E aquilo ali trouxe uma marca para o rei Uzias. Que marca foi essa, pregador? Já vou encerrar. Trouxe uma marca para Isaías. De repente Isaías recebeu sua resposta lá, né? Quem foi a resposta do rei de Isaías? Deus falou assim, querubim, serafim, de pé. O serafim ficou de pé. Pega essa tenaz aí, pegou a tenaz, pega aquela brasa de fogo ali, vai lá e queima o beiço dele, porque ele estava falando que habitava num povo, no meio de um povo impuro, de impuros lábios, e ele estava com medo, falando assim, eu estou com medo de morrer, porque a minha iniquidade viu o rei. Ele não pode ver o rei, porque está escrito em Deuteronômio 32, 20, que todo olho que vê Deus vai morrer. De repente o serafim vem, a brasa na boca dele. De repente ele vem saindo, o povo olhando. A sandália era de Isaías, a roupa era de Isaías. Era Isaías, mas ele entrou, não tinha fogo, não tinha nada. Ele está com a marca no beiço. O que é aquilo ali? A marca da chamada. É uma marca que só os escolhidos têm. Talvez você fale, irmão, mas que isso? Isso aí não é heresia, não. Nós temos a marca. Está em nós a marca. Quer que eu te mostre? Efésios, capítulo 6, versículo 30. Não vos entristeçai o Espírito Santo de Deus que foste selado para o grande dia da redenção. Este selo está permanente naquele que busca, naquele que planteia, naquele que se coloca diante de uma causa e se coloca de joelhos sem reclamar, sem querer fazer comparações. Então, meus irmãos, aqui esse homem levou o sangue de Jesus para dentro da casa dele. Todos os membros da família dele ficam purificados, porque ele levou o sangue de Jesus para dentro de casa, né? E essa campanha de hoje, por essa causa orava eu, me colocava de joelho, eu me coloco de joelho. Você veio colocar de joelho pela sua família, mas não basta somente você vir,
Basta você crer, você tem que acreditar que você lá vai levando para dentro da sua casa a providência. Jesus te marcou aqui hoje. Jesus colocou sobre você algo diferente aqui hoje. Você não veio à toa, porque Jesus te trouxe. E Ele te colocou aqui para ouvir essas palavras e para marcar o seu ministério. Aleluia. Então, olha aqui. Ele foi forçado para carregar a cruz. Só que hoje Jesus não força ninguém a carregar a cruz. Jesus não coloca uma ponto 40, uma espada, uma metralhadora na cabeça e fala: você vai no serviço, não te mato. Os demônios faz. Você vai lá consultar as cartomantes. Minha mãe foi espírita, eu sei disso, né? Minha mãe incorporava esses demônios tudo do inferno lá no corpo dela. Eu nunca participei disso, mas já comia pimenta. Eles não podiam me ver que fazia eu comer pimenta. Esse camburé vai comer farofa. Eu falava: e de novo. Toda vez que os demônios me pegavam lá no centro, eles me punham para comer farofa, porque a farofa não é pimenta. Eles falavam assim: esse perna de calça aí vai ser meu cavalo. Acabou que eu cresci. Deus me encheu da autoridade de Deus. E aonde eu passo, não que eu queira desafiar assim, o inferno para querer aparecer, mas a obra de Deus é conclusa. Deus tem feito maravilhas. Então os demônios, se você for uma vez no centro de macumba, eles acham que é seu dono, não aceita você vir na igreja. Eles acham que você fez uma aliança. E essa aliança só pode ser quebrada a partir do batismo. Depois que você batiza, aí você desmancha o elo que você fez com os demônios lá no centro. Aí você fala: não dei sangue, não dei nada, mas eles consideram elo. Eles consideram uma aliança. Uma vez que você deu a mão para a cartomante ler, isso aí já considera um elo. Eles já consideram. Eu falo porque eu vivi a vida toda dentro desse lugar. Você der a mão uma vez, eles consideram que você é deles. E aí eles vão te atormentar. O dia que você vir na igreja e voltar para casa assim, falar assim: eu fui na igreja para buscar a bênção e tal. Só vir não adianta. Só vir não adianta. Você tem que fazer um compromisso. Você tem que fazer um compromisso com Deus. Porque se você não fizer um compromisso com Deus, os demônios vão atacar a sua casa. Com enfermidade, com adultério, com todo tipo de malignidade. Cortar a luz, cortar a água. Eles colocam lá a miséria lá dentro da sua casa. Eles colocam lá o espírito da confusão, da contenda. Você fala: meu Deus, mas eu prefiro ficar no meu trabalho do que morar na minha casa. Você chega em casa, você chega querendo voltar para a rua. É eles. É uma força maligna que entra para dispersar a presença de Deus na vida da pessoa. Mas na hora que você faz que nem o Simão, você fala: não, eu vou lá. É 480 quilômetros daqui, mas eu vou de a pé com esse cordeiro nas costas. Eu vou lá porque eu sei que quando eu vou voltar com a marca da redenção. E ela vai fazer a diferença na minha família. Por causa de mim, a minha casa vai ser redimida do pecado e livre da condenação do fogo. Então, meus irmãos, essa é a palavra que você não pode nunca esquecer. A marca da sua chamada, ela só pode acontecer a partir do momento em que você se dá a ser marcado. Porque depois que você põe a mão nessa cruz, você nunca mais pode soltar. Nunca mais. Mas está na Bíblia isso aí? Tá. Mateus capítulo 16, versículo 24. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Após significa você atrás e Jesus na frente. É Jesus carregando a cruz dele na frente e você carregando a sua atrás. Porque evangelho não é tranquilidade para ninguém. Servir a Deus não é tranquilidade, mas é garantia de salvação, é garantia de purificação, é garantia de que você vai tombar aqui, mas o seu corpo vai levantar lá na glória. Irmãos, é aquilo que eu não falei, que o Espírito